capítulo 12 do livro de Atos conta aqui um episódio onde Pedro foi preso, né? Herodes manda prender o Pedro na época da Páscoa. E os irmãos, né, a igreja que estava ali acompanhando Pedro, ficaram se reunindo nas casas e orando pela libertação de Pedro, né, pedindo que Deus trouxesse provisão para aquela situação. E até que uma noite, um anjo do Senhor aparece para Pedro e liberta Pedro da prisão. E Pedro, ele acompanha aquele anjo acreditando que aquilo era um sonho, até ele perceber que ele realmente estava livre. E ele vai até a casa onde os irmãos estavam se reunindo, né, para se encontrar com eles. E uma irmã que estava lá dentro orando vai atender a porta e ela vê Pedro e ela não acredita no que ela está vendo, né? E Pedro se apresenta para ela e quando Pedro vai bater a porta para entrar, eles simplesmente não respondem, né? E essa irmã vai falar para eles: olha, Pedro tá ali fora, Pedro tá ali fora. E eles simplesmente não acreditam no que ela falou. No versículo 15 do capítulo 12 diz assim: disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que era verdade. Então eles disseram, é o seu anjo. Ou seja, eles não estavam acreditando, achando que a moça estava delirando. E mesmo com ela afirmando, eles falaram, não, isso não é possível. Aqueles irmãos, eles estavam ali reunidos, né, orando pela libertação de Pedro. Deus libertou Pedro e eles não estavam acreditando na resposta da oração deles. Talvez porque eles não imaginassem que isso aconteceria dessa forma, né? Eles imaginaram que Herodes ia mandar soltar Pedro, mas Deus, ele sempre faz as coisas, ele sempre responde as nossas orações da forma que vai trazer glória para o nome dele. O que adiantaria Herodes soltar Pedro ali naquela situação? Herodes ia pegar a glória para si. Eu fui misericordioso, eu soltei Pedro. E não era isso que Deus queria. Deus queria que o nome dele fosse glorificado. Então ele libertou Pedro de forma sobrenatural, de forma que ninguém pudesse falar que não foi Deus agindo naquela situação. Então, eu fiquei pensando quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, quantas vezes Deus responde a nossa oração, mas não da forma que a gente estava esperando e a gente simplesmente não percebe. A oração já foi respondida e a gente continua pedindo aquilo a Deus, né? Deus, ele sempre age na nossa vida da melhor forma, né? E a melhor forma, muitas vezes, não é a forma que a gente imagina. Porque só Deus sabe o que é melhor pra gente e principalmente o que é melhor pro reino dele. Como filhos dele, tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o reino de Deus. Nós estamos aqui para trazer glória pro nome dele e tudo que acontece na nossa vida também. Então, que hoje a gente possa pensar nisso, em todas as orações que a gente tem orado e buscar. Se Deus já não respondeu elas, mas a gente simplesmente não percebeu, porque não foi respondido da forma que a gente pensou. Deus, ele sempre responde as nossas orações, mas da forma dele, da melhor forma possível. Amém?